Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco mais para vocês sobre o Laboratório Multiusuário de Microscopia Confocal do Instituto de Física de São Carlos, aqui da USP do campus São Carlos. Esse microscópio foi comprado através do apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, sobre esse processo. Esse é um equipamento multiusuário disponível a toda a comunidade científica do Estado de São Paulo. Bom, esse microscópio que equipa o laboratório de microscopia confocal multiusuário é um microscópio da ZEISS, modelo LSM 780. Relembrando um pouco as partes principais de um microscópio óptico, para a gente entender em especial o nosso sistema, o nosso microscópio multiusuário, relembrando, o microscópio ele é formado por algumas partes principais. A primeira delas é a fonte de luz, que vai iluminar a nossa amostra. Aqui no caso a gente tem duas configurações, a configuração tradicional, conhecida como upright microscopy, ou microscópio em pé, e o microscópio invertido. No caso do mais tradicional microscópio em pé, nós temos a fonte de luz tradicionalmente localizada nessa região, aí a luz faz um determinado caminho óptico, passa por uma unidade condensadora que vai colimar essa luz para que ela fique uniforme na nossa amostra. E aí aqui nós temos o local onde nós posicionamos a amostra. E aí, em seguida, a luz passa pelo condensador, passa pela amostra e é coletada por algumas objetivas. Aqui a gente tem o carrossel de objetivas de um microscópio. Após passar pela objetiva, a luz é coletada pela objetiva e chega até a ocular. Então aqui a ocular é um conjunto de lentes onde a gente faz a visualização dessa amostra, e a objetiva também é um conjunto de lentes que fica próximo aqui ao nosso objeto, à nossa amostra. E aí aqui a gente tem algumas configurações então de microscopia. Uma lâmpada aqui por baixo, nesse caso, vai fazer uma imagem de luz transmitida pela amostra. Então a luz vai passar pela amostra e vai ser visualizada ou na ocular ou também aqui através de uma câmera regular. Mas também a gente tem algumas outras opções, como por exemplo nessa aqui, onde a gente pode fazer uma imagem de microscopia com luz refletida. Então a lâmpada é posicionada acima, a luz é guiada, passa pela objetiva, incide na amostra e depois é coletada novamente pela objetiva e observada na ocular. Então essa daqui é a configuração do microscópio em pé. A configuração do microscópio invertida, ela difere principalmente na posição das objetivas e aonde em relação à amostra. No caso de em pé, as objetivas ficam acima. No caso do microscópio invertido, o carrossel de objetivas fica abaixo. Então aqui nós temos o nosso suporte de amostras, onde nós colocamos o nosso objeto, e as objetivas ficam aqui embaixo. O conjunto de lentes de objetiva fica sob o estágio da amostra. Em cima, então, nesse caso, nós temos a lâmpada. Então aqui a lâmpada, para a gente fazer imagem de luz transmitida, ela fica acima, passa pela unidade condensadora que vai colimar essa luz e deixar ela uniforme. Em seguida, essa luz passa pela amostra, é coletada pelo objetivo e novamente aqui a gente tem a opção de olhar com a ocular ou através de uma câmera. Nesse caso também a gente tem a possibilidade de se fazer uma iluminação por reflectância. Então aqui nós temos a posição da lâmpada, aí ela passa pela objetiva, incide no nosso objeto e é coletada de novo pela objetiva e é visualizada na ocular. Então aqui são as partes principais de um microscópio, lâmpada objetiva e ocular, e as duas possibilidades, né, o microscópio em pé e o microscópio invertido. No nosso caso do microscópio multiusuário da ZEISS, ele é um microscópio invertido. Então aqui a gente está mostrando uma fotografia do nosso sistema. Então aqui a gente pode observar que as objetivas ficam localizadas aqui embaixo e aqui a gente tem o posicionador de amostras. Aqui a ocular, aqui a lâmpada para a gente fazer imagem de luz transmitida
e aí ele também tem algumas lâmpadas e lasers para a gente fazer imagem de luz refletida. Então essa é uma primeira visão geral do nosso microscópio multiusuário. Agora entrando um pouco mais em detalhes nas partes que compõem esse microscópio confocal. A primeira delas, das partes principais, são as fontes de luz. No nosso caso, a gente conta com algumas fontes de luz. Lâmpadas, para a gente fazer imagens tradicionais de campo claro e de fluorescência, e depois alguns lasers. Um laser de diodo em 405 nanômetros, na região ali do violeta, né? E aí esse laser ele pode ser usado tanto no modo contínuo quanto no modo pulsado. Depois nós temos o laser de argônio e de hélio neônio. E aí o laser de argônio ele tem 3 linhas principais, né, 458, 488 e 514, e o hélio neônio em 543 e 594. E o titânio safira, que é um laser pulsado, mais utilizado para microscopia óptica não linear, que aí ele é sintonizável entre 690 e 1050 nanômetros. Bom, essas são as fontes de luz e as objetivas. Aqui a gente está mostrando o conjunto de objetivas disponíveis. Então a gente tem um aumento de 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes e 63 vezes. Essas são as aberturas numéricas dessas objetivas. Lembrando que quanto maior a abertura numérica, maior é o ângulo de aceitação e o poder de colimação de uma objetiva. Então aqui a gente tem aberturas numéricas desde a ordem de 0,3, então o ângulo de coleta é menor, e com objetivas com aberturas numéricas até da ordem de 1,4. Então, com grandes ângulos de excitação e coleta. Uma outra característica importante dessas objetivas que nós temos são as distâncias de trabalho, as work distance. Então, só lembrando que a work distance é a distância final da última lente aqui, né, final da objetiva até o nosso objeto. Aqui a gente tem a representação de uma objetiva e aqui aonde ficaria a work distance. Então, a gente tem work distance desde 5,2 milímetros até 0,2 milímetros. Lembrando que o work distance é importante porque dependendo da amostra, da onde essa amostra está, o substrato, a gente tem que escolher a objetiva adequada. Por exemplo, se for uma lâmina, um suporte plástico muito espesso, esse work distance ele tem que ser grande, porque senão a gente não consegue focalizar na amostra. Então, o ideal, quando utilizamos as objetivas com menor work distance, o ideal é que a amostra esteja sobre lamínula, que aí a distância entre a amostra é menor e com isso a gente consegue focalizar. E aí uma outra diferença, nas objetivas de 10 e 20 vezes, elas são sem imersão, e as de 40 e 63 a gente tem a opção de água e óleo. Lembrando do porquê é importante uma objetiva ter esse meio de imersão. No caso aqui a gente está representando uma objetiva, né, coletando a luz, aqui uma fonte de luz, e o nosso objeto. A luz, no microscópio, ela está caminhando principalmente por vidros. E aí ela chega até a amostra, e aí normalmente se tem um gap, um intervalo até a coleta pela objetiva. Então, o ideal que para a luz não sofra tanto desvio, como aqui no caso, no meio, uma objetiva que não tem imersão, devido à quebra do índice de refração, aqui a gente está passando por um índice de refração que é vidro, depois o ar, para depois voltar para o vidro, a luz sofre um desvio maior. Então, o ideal é que a gente coloque um meio de imersão para ter esse casamento dos índices de refração. Então, a luz passaria pelo vidro, pela amostra, e aí a gente coloca algum meio de imersão para ter esse casamento do índice de refração, para a gente perder menos luz na amostra. Então, no caso de amostras onde o índice de refração é mais próximo à água, o nosso meio ali, a nossa amostra tem um índice de refração próximo a 1, o ideal é que a gente utilize objetivas de imersão em água, porque aí o casamento de índice de refração é otimizado.
No caso de, por exemplo, lâminas preparadas, já lâminas lamínulas, amostras preparadas onde o índice de refração é alto, o ideal é que a gente utilize objetivas de imersão em óleo para termos esse casamento do índice de refração. Então, o ideal é sempre escolher objetivas, se é sem imersão ou imersão em água ou em óleo, dependendo da nossa amostra. E aí, só agora, retomando um pouco da ideia do que é microscopia confocal. Então, a microscopia confocal ela é um tipo especial de microscopia óptica, onde a gente forma a imagem através de uma varredura laser. Então, aqui a gente tem um primeiro desenho, que a microscopia confocal foi proposta em 1957 por Marvin Minsky, e a ideia é a seguinte: tanto a excitação quanto a coleta são pontuais. E sendo pontual essa coleta, a gente, utilizando um pinhole, utilizando um pequeno orifício, a gente consegue apenas coletar a luz do ponto focal do nosso sistema óptico. Então, a ideia de confocal é que a coleta a gente só faça do ponto focal da amostra e retire a luz que não vem do ponto confocal. Então, essa é a ideia principal da microscopia confocal. Então, é primeiro uma varredura na amostra, pontual, e em seguida a gente faz a coleta somente do ponto focal da amostra. Aqui mostrando uma comparação entre a microscopia tradicional de campo claro ou wide field, que a gente chama, e da microscopia confocal. No caso da microscopia tradicional, a gente tem uma fonte de luz que vai incidir na amostra, que no caso é representado por azul. Então, a fonte de luz, aí passa pela objetiva que vai focalizar na nossa amostra. Aqui no caso, uma expansão do nosso sistema óptico. Então, a luz passa por toda a amostra, e a fluorescência coletada, nesse caso, através da objetiva, ela vem de todo o plano focal da amostra. E a amostra é iluminada de uma forma completa. E aí depois, em seguida, nesse caso aqui, seria um microscópio de fluorescência que a gente está ilustrando. Então, a luz vem, a luz azul incide na amostra, a amostra floresce, aqui representado por verde, e a gente faz essa coleta através de um detector que está coletando toda a área da amostra. No caso da microscopia confocal, a iluminação é pontual. E aí a detecção também é pontual, onde a gente só coleta a luz emitida do ponto focal da amostra. Então, essa é a diferença principal entre a microscopia tradicional de iluminação de wide field e da microscopia confocal. E aqui alguns exemplos comparando a microscopia wide field e a microscopia confocal, onde através dessa iluminação pontual e dessa coleta também pontual, nós conseguimos observar maiores detalhes da amostra. Aqui no caso, a amostra, a gente não consegue ver tanta definição na microscopia tradicional, mas na microscopia confocal, o fato dela ter essa excitação e essa coleta especial nos proporciona uma maior definição da amostra. Aqui um outro exemplo, onde nós temos uma imagem de microscopia de fluorescência tradicional e a microscopia de fluorescência confocal. Aqui uma pequena visão geral de como é onde se encontram as partes principais do microscópio confocal. Então, aqui nós temos as fontes de luz da amostra. Nesse caso, como a gente precisa de excitação pontual, nós podemos utilizar lasers. Então, os feixes de laser, aqui todas aquelas opções que eu citei inicialmente, vão até a amostra, excita a amostra e aqui a gente coleta por reflectância o sinal emitido. No caso aqui, principalmente, nessa detecção, seria o sinal emitido através da fluorescência. Aqui uma nova visão geral do sistema, um desenho fornecido pelo fabricante. Então, aqui as linhas de laser entram no sistema, aí a gente pode combinar todos esses lasers de excitação.
E aí essa luz laser passa por um conjunto de espelhos, e aí uma outra parte importante do microscópio confocal, como a excitação e a coleta são pontuais, nós precisamos fazer uma varredura com feixe de laser. Diferente da microscopia tradicional, onde a gente ilumina a amostra como um todo, nesse caso a gente precisa varrer pontualmente o nosso laser para formar uma imagem. Então esse laser normalmente tem da ordem de 1 micro, esse ponto focal, e a gente precisa varrer ele para formar uma imagem microscópica. Então aqui no caso nós temos as fontes de luz, passa por um sistema de varredura do laser, e aí esse sistema, essa luz, após passar por esse sistema, vai para a objetiva até a nossa amostra. E aí depois a fluorescência emitida faz o caminho de volta, e aí aqui a gente tem o pinhole, a abertura, que vai eliminar a luz que não está no ponto focal, no nosso foco da objetiva. E aí depois que a gente elimina essa luz, a gente faz a detecção com alguns detectores. Aqui no caso, como a varredura é pontual, não é possível a gente ver uma imagem confocal através da ocular ou através de uma câmera. A gente utiliza alguns outros detectores. A ocular e as câmeras também temos nesse sistema, mas são para as imagens tradicionais de fluorescência ou de campo claro. A detecção do confocal é feita em alguns detectores. E quais são esses detectores? A gente tem dois tipos de detecção nesse sistema. Uma que é conhecida como Descanned Detection e a outra Non-Descanned Detection. A Descanned Detection, que é aquela que a luz depois passa pelo sistema de varredura para passar pelo pinhole e ser detectada com um detector especial. A non-descanned, ela não passa pelo sistema de varredura e já é detectada diretamente já logo após a objetiva. Então aqui no caso, hoje eu vou explicar um pouco mais da Descanned Detection, e aí a gente tem duas opções no nosso microscópio multiusuário de detecção. A primeira delas é através por canal. Então a luz emitida por fluorescência, nós podemos supor uma emissão em todo o espectro visível, aqui no caso. Então eu excitei uma amostra, ela emitiu no intervalo de comprimentos de onda, aí eu passo por um sistema de difração, uma grade aqui de difração, por exemplo, que vai separar os comprimentos de onda dessa minha amostra. E aí, após essa separação, eu posso selecionar regiões espectrais para serem detectadas. Então, na detecção por canal, por exemplo, eu tenho uma emissão em todo visível, aqui desde o violeta até o vermelho, que aí depois eu seleciono, no caso, apenas a passagem da luz verde. E isso é conhecido como detecção por canal, onde a gente detecta algumas regiões da nossa emissão. No nosso microscópio, a gente tem a opção de até 2 canais para se fazer essa detecção. E essa detecção, ela faz a soma da luz que a gente está incidindo no detector. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente seleciona o comprimento de onda antes e o detector ele faz essa integração da região que a gente está incidindo no detector. Então, é uma soma da intensidade de luz em regiões espectrais específicas. E aqui a gente pode controlar. A gente vai olhar, por exemplo, jogar no detector todo o espectro visível como um todo, ou eu posso selecionar somente a faixa azul, a verde, a vermelha, a amarela, aquela que mais interessar dependendo da nossa amostra. E aí eu posso selecionar até 2 regiões, uma região, por exemplo, pegando o azul ou o verde e uma outra região pegando a emissão no vermelho. Só que aí essa detecção, a gente chama que é uma detecção que não tem informação espectral. A informação espectral eu fiz antes através das minhas fendas aqui, após passar pelo sistema de difração, que vai selecionar qual é o comprimento de onda que eu vou coletar. Então esse é um tipo de detecção por canal, onde a gente seleciona as bandas, as regiões espectrais específicas que a gente vai detectar. Aí a princípio a gente não tem
no detector informação espectral. A informação espectral vem antes da seleção da nossa fenda, de quais comprimentos de onda a gente vai incidir no detector. E aí o nosso microscópio também conta com um outro sistema de detecção, que é conhecido como detecção espectral ou lambda mode. Nesse caso, a luz emitida ela é difratada através de uma grade, e aqui no caso a gente divide essa luz até no máximo 32 canais. Aqui a gente tem, então, a possibilidade de compor um espectro, ter uma informação espectral da emissão da nossa amostra. Então, a luz emitida, ela vai nesse detector e aí cada detector vai pegar uma região espectral específica. Então, um detector aqui vai pegar mais a região violeta, o outro mais azul, verde, amarelo e vermelho. Então, com isso a gente pode, de cada região da amostra, na amostra como um todo, ter uma informação espectral dessa luz emitida. Então, aqui um exemplo de imagem de detecção por canal, onde a gente utilizou 2 canais para fazer essa detecção. No caso aqui, um exemplo de cultura de células, aqui do Instituto de Física de São Carlos. E aí a gente tem 2 marcadores específicos utilizados nessas células. Um marcando no azul, principalmente o núcleo, e o outro marcando o citoplasma, o citoesqueleto da célula no vermelho. Então essa emissão, a partir do momento que a gente excita, a gente tem ou preferencialmente o azul ou o vermelho, mas na maioria dos casos até a emissão dos 2 simultaneamente. E aí a gente, através da detecção por canal, a gente seleciona. Para um detector nós vamos coletar mais a luz azul, que corresponde ao núcleo. Para outro detector no canal, a gente vai coletar mais a luz vermelha. Só que, como eu disse, o detector não tem informação espectral. Então, depois a gente, para colorir a imagem, para ficar mais visual, mais fácil de se estudar, a gente coloca cores falsas, que podem ou não estar relacionadas com a região espectral de emissão. No caso aqui, a gente usou cores falsas que estão relacionadas com a emissão de cada marcador aqui no caso. Então, aqui no núcleo a gente utilizou, como estávamos coletando nessa região espectral, uma cor falsa azul, que aí, quanto mais intenso esse azul, mais intensa a fluorescência. E no outro caso a gente usou a cor falsa vermelha para marcar também a região espectral do citoplasma. Mas, a princípio, a ideia de cor falsa pode ser qualquer uma, mas geralmente, tradicionalmente, se escolhe uma cor falsa que corresponde mais à intensidade de emissão da amostra. E aí aqui um outro caso, um exemplo de uma outra amostra aqui também do Instituto de Física de São Carlos, onde a gente agora tem a informação espectral. Então, de cada pixel, em vez de ter lá como canal apenas 2 intensidades de uma região ou outra, aqui a gente já tem a intensidade daqueles 32 canais. Então, com isso, se eu for num ponto da imagem, eu consigo ter o espectro de fluorescência dessa amostra. Então, eu posso ir em qualquer ponto, eu posso integrar uma região, delimitar alguma região e ver como é esse espectro de fluorescência. Aqui, então, o que nós temos? Nós temos a intensidade de fluorescência em função do comprimento de onda. E aqui, no caso, a gente vai desde 410 nanômetros até 700 nanômetros essa detecção, esse espectro de fluorescência é possível a gente estar detectando com aqueles 32 canais que eu citei anteriormente. Então, essa é a detecção espectral do nosso sistema. Aqui, novamente, mais uma visão geral do sistema. Então, aqui onde estão os lasers, a parte de varredura, aqui como eu mostrei anteriormente, as objetivas, o porta-amostra, ocular, as lâmpadas. E aqui, no caso da microscopia confocal, a gente tem um computador, todo um sistema informatizado que faz essa sincronia de varredura para a gente reconstruir uma imagem.
Um outro detalhe importante do nosso sistema, que aqui na amostra a gente pode utilizar desde a cultura de células, diferentes tipos de amostras, desde que elas sejam fluorescentes principalmente, a gente pode estar utilizando esse sistema. E uma característica especial dele também é que a gente pode manter as células vivas. A gente tem um sistema de incubação com CO2, umidade e temperatura controladas, onde a gente pode manter viva uma cultura de células, por exemplo, durante um período longo de tempo. Então aqui a gente tem incubadoras e câmeras especiais, onde a gente pode estar colocando aqui no nosso porta-amostras, e com isso é possível a gente fazer um estudo com temperatura controlada, com umidade. Então, esse é um recurso muito interessante também do sistema de microscopia multiusuários. Aqui uma visão geral também do software, a gente utiliza também um software da Zeiss, então ele tem aqui toda uma parte de controle, de como a gente vai fazer essa imagem, depois uma parte de características da imagem, e aqui a gente, observando a imagem, em especial, aqui nós temos a imagem de uma larva do mosquito Aedes aegypti, então aqui a gente consegue ver a fluorescência de um determinado marcador. Aqui também foi feito uma imagem espectral, então aqui a gente vê, a gente seleciona exatamente quais desses canais ou quais dessas regiões espectral a gente está visualizando. Aqui a gente está visualizando todas elas. Aí olhando mais em detalhes aqui o software, primeiramente quando a gente vai fazer um experimento, a gente escolhe qual laser, qual excitação nós vamos utilizar. Então, dependendo do nosso marcador, a gente escolhe aquele laser, aquele comprimento de onda mais adequado para se fazer excitação da amostra. Então, por exemplo, existem alguns marcadores que nós utilizamos o laser em 405 nanômetros, no violeta, para fazer a excitação dele. Então, a gente escolhe inicialmente o laser, aí ele vai indicar aqui aonde está o laser, no espectro, né, de luz visível, e depois a detecção. Aqui no caso, a gente está usando a detecção da microscopia confocal, né, o Light Scanning Microscopy, mas a gente também tem a opção por câmera. Aí nesse caso da microscopia confocal, a gente tem a opção de detecção por canal, onde a gente pode selecionar 2 canais e selecionar aqui, sintonizar a região espectral que a gente vai pegar desses 2 canais, ou o Lambda Mode, como eu disse, no modo espectral. E aí aqui também a parte de Non-Scanner Detection, que a gente vai falar mais adiante. Então, após escolhido o laser, por exemplo, aqui o laser 405 e 800 a gente chama de laser que não está tanto na região do visível, a gente escolhe o espelho para jogar essa luz do laser na amostra, e aí depois a amostra emite a fluorescência e a gente faz a coleta dela. E aqui tem alguns parâmetros de controle que a gente faz, que é o ganho, essa luz chega no detector, se essa luz for muito intensa ou muito fraca, a gente vai controlando, é como se fosse a exposição de uma máquina fotográfica. Então, se a gente tem pouca luz, a gente aumenta a exposição, se a gente tem menos luz, a gente então vai controlando essa luz, aumenta a exposição no caso de menos luz, ou aumenta o ganho, né, desse sistema de detecção. E aí depois aqui também alguns detalhes da formação da imagem. Então, como eu disse, ela é uma imagem pontual. Então aqui a gente mostra qual que é o tamanho do pixel, né, para se formar essa imagem. Eu posso escolher qual que é o tamanho dela, né, em microns. Aqui tradicionalmente, como eu disse, o ponto ali tem da ordem de 1 micro, e a gente pode fazer imagens de diferentes tamanhos, aí, tradicionalmente em torno de 800 a 100 microns por 100 microns uma imagem. Então esse é a área varrida, né, o tamanho do pixel, o campo de visão, e aqui alguns parâmetros, né, qual a resolução da nossa imagem, são 512 por 512, 1024 por 1024 pixels, então isso a gente escolhe dependendo da qualidade que a gente quer na amostra. Aqui um outro controle que nós temos é o quão rápido, como é uma varredura, né? Então é pontual essa excitação e essa coleta,
e a gente pode fazer essa varredura de uma forma mais rápida, de uma forma mais lenta, dependendo do sinal emitido, mas também dependendo da amostra, né? Se é uma amostra que se degrada muito rápido, a gente tem que fazer uma leitura mais rápida, então a gente normalmente utiliza velocidades mais rápidas. Mas em alguns casos, por exemplo, onde o sinal é muito baixo, então a gente faz uma varredura mais lenta na amostra. Então esse também é um controle da velocidade dessa varredura. Uma outra coisa importante ainda em termos de imagem é que eu posso fazer algumas médias, né? Em cada ponto, por exemplo, passar por esse ponto 2, 3 vezes para ter uma imagem mais real. Aí aqui novamente a parte do software onde a gente consegue ver o espectro, né? Então aqui a gente pode selecionar um ponto, selecionar algumas regiões para se ter essa informação espectral. Aí aqui um outro exemplo, onde a gente utilizou algumas esferas fluorescentes para se fazer essa varredura a laser. Aqui a gente também utilizou uma coisa interessante, que é o fato da gente poder fazer a imagem confocal em diferentes planos. Então, além da varredura num plano, num plano XY, a gente também pode fazer essa varredura em profundidade, em Z. Então, aqui é o que a gente está mostrando. Aqui, então, em cada plano é na dimensão XY, e aí aqui o que eu estou mostrando é que eu estou mudando esse plano. Então eu começo desde uma posição 0 e vou passando por essa amostra, fazendo essa varredura, e com isso eu tenho uma informação tridimensional. Essa é uma das vantagens da microscopia confocal. Eu selecionando alguns planos específicos em profundidade, eu consigo reconstruir uma imagem assim. Então aqui a gente mostra a barra de escala. Então aqui esse tamanho da ordem de 20 microns, então essa esfera tem um diâmetro, a hora que a gente passa exatamente pelo meio dela, dessa ordem. E aqui eu estou ilustrando qual é exatamente a posição em Z que a gente está nessa amostra. Então aqui eu convencionei 0 o começo, aqui antes de chegar na amostra, e depois até passar completamente por ela. Então essa é uma imagem que a gente faz reconstruindo tridimensionalmente. Na linguagem ali do confocal, a gente está fazendo um Z-stack dessa amostra. E aí eu posso então fazer uma reconstrução tridimensional daquela amostra. Então aqui eu tenho os eixos x, y, z, e aí eu consigo visualizar aquele anel que a gente fez a imagem anteriormente nos três eixos da amostra. Então a microscopia confocal, por ela ter essa detecção exatamente no ponto confocal, vai permitir a gente, em algumas amostras, fazer essa reconstrução tridimensional bem real da amostra. Então esse é um exemplo de aplicação do microscópio confocal. Aí aqui, mais um exemplo, aqui ilustrando principalmente aquela detecção por canal. Então aqui também um estudo desenvolvido aqui no Instituto de Física de São Carlos da USP, onde a gente tem algumas células que foram cultivadas e foram utilizados alguns marcadores especiais para algumas organelas dessas células. Então aqui a gente tem um marcador em amarelo, marcando uma determinada estrutura, organela da célula, um outro em verde e um outro em vermelho. Isso a gente separou lá na detecção por canal. Então, primeiramente a gente pegou a região do verde, jogou num detector, depois a região do amarelo e a região do vermelho. E depois a gente recompôs essa imagem aqui, a sobreposição dos 3 canais, para ter essa imagem desses marcadores. Esse estudo aqui em especial, a ideia era se ver a colocalização de marcadores. Então, se o marcador vermelho está no mesmo lugar do marcador verde ou do marcador amarelo. Então, através dessa detecção por canal, desse sistema de microscopia, a gente consegue fazer esse tipo de imagem. Então,
aqui um exemplo de cultura de células, onde a microscopia confocal é importante, onde esses detalhes, essa definição que a imagem tem e esse tipo de detecção que a gente tem disponível possibilitou a realização desse estudo. Então, essa foi uma pequena introdução sobre o nosso sistema de microscopia confocal multiusuários. Aqui estão os contatos. Quem quiser ter mais informações, nós temos um website, confocal.ifisc.usp.br. A gente vai ter mais informações, ou também pelo e-mail, confocal.ifisc.usp.br. Obrigado.